Então, bom dia a todos e todas. Muito feliz de recebê-los na nossa reunião de atualização de temas relevantes na prática clínica. E hoje a gente tem a honra de receber aqui a disciplina de emergência, representada aqui pelo Dr. Vitor Vansberg, médico assistente da Divisão de Emergências Clínicas do HC FIMUSP, e nossa querida residente, doutora Júlia Magalhães Dorn de Carvalho, que é residente do programa de emergência da FIMUSP. E eles vão nos brindar com uma discussão em relação ao tromboembolismo pulmonar no departamento de emergência. De antemão, agradeço muito a Júlia e ao Vitor pela excelente preparação dessa aula e espero que vocês aproveitem bastante. Bom dia, gente. Então, eu sou a Júlia, sou R3 de emergência, e eu vou apresentar um caso, e durante o caso eu vou apresentar algumas perguntas, que a ideia é que vocês vão respondendo ao longo do caso, e depois o professor Vitor discutir tanto sobre o tromboembolismo e abrangendo o que a gente vai trazer nessas perguntas. O caso clínico é dessa paciente, 64 anos, é uma paciente mulher cis, e a história dela começou no consulta do ambulatório da clínica médica, no AGD, no dia 16 de abril. É uma paciente que tinha várias comorbidades, deixei algumas destacadas, mas acompanhava principalmente uma artrite psoriásica, era hipertensa, tinha um pré-DM, obesa, e estava investigando uma dispneia que ainda não tinha a etiologia esclarecida. De medicação de uso contínuo também ela usava bastante coisa, queria também destacar o metrexato, prednisona que ela estava usando também, mas que tinha parado por conta própria na última semana, os antipertensivos, a levotiroxina, entre outras medicações. E de antecedente, outras coisas que chamavam a atenção é que ela era uma paciente ex-tabagista e tinha 3 filhos com mutação do fator 5 de Leiden. Essa paciente ela veio para consulta ambulatorial e já trazia algumas queixas que chamavam a atenção. Era uma paciente que tinha uma dispneia que estava progredindo nessa última semana, passou a ser os mínimos esforços. Além disso, ela tinha tido um episódio de síncope naquele dia, além de outros sintomas mais inespecíficos, uma astenia, uma sudorese, e queixava dessa dor, inchaço metacarpofalangianos que ela já tinha antes, mas que tinha piorado. Na consulta, eles já tinham visto que ela era uma paciente que estava hipotensa, tinha uma frequência cardíaca aumentada, com choque index aumentado, estava taquipneica e estava desaturando em área ambiente. Nesse momento, eles já encaminharam o paciente para o pronto-socorro, e na triagem, era uma paciente que veio para a sala de emergência por conta de dispneia, taquicardia, hipotensão e desaturação. Na sala de emergência, a gente fez a avaliação dela, e o que chamava a atenção era uma paciente que estava em regular estado geral, da parte neurológica não tinha nenhuma alteração, mas da parte cardiovascular, o que também chamava a atenção para a gente era que uma paciente tinha perfusão lentificada, tinha um choque inicial aumentado, com uma PA de 9/6, uma frequência cardíaca de 120, e da parte pulmonar ela tinha alguns estertores crepitantes em base, principalmente a direita, estava saturando 88 em área ambiente, e uma frequência respiratória de 24. Da parte abdominal não tinha nada que chamava atenção, e da parte de membros inferiores ela tinha já um edema bilateral, maior à direita, não tinham notado empastamento de panturrilhas, e era 2 cruzes em 4, e tinha algumas alterações que ela já tinha antes, de calor, edema, eritema e edema em mãos. Acho que um pouquinho do que a gente faz na sala de emergência, então chegou o paciente, a gente avaliou, e em geral a gente já vai fazer o POCUS. É um paciente que tinha uma dispneia, então a gente passou o POCUS pulmonar, ela tinha algumas linhas B em base direita e algumas consolidações subpleurais à esquerda, e em ápice era um padrão A. Na cava, ela tinha uma cava engurgitada, com mais de 2 centímetros, com menos que 50% de variabilidade. E passando um pouco assim, sobre o protocolo Blue, a gente fez também a parte de TVP, e a gente achou uma veia poplítea não compressível em membro inferior direito. E da parte cardíaca, o eco que estava mais é o dela mesmo, de verdade, mais bonito do que o nosso POCUS na sala de emergência, mas era algo que a gente já tinha visto, que era um VD aumentado e com desvio do septo interventricular, e já com disfunção de VD. Aí eu trago a primeira pergunta para vocês, que é qual das opções abaixo representa o achado ecocardiográfico mais sugestivo de sobrecarga do ventrículo direito em pacientes com suspeita de TEP? Então, a redução do colapso da via cava inferior com expiração, o sinal de Mekono, que é essa hipocinesia
da parede livre do ventrículo direito com preservação do ápice, disfunção diastólica do VE ou dilatação do átrio esquerdo. Aí vou colocar o QR Code, se vocês puderem responder, aí a gente vê o que cada um respondeu e ao longo da apresentação a gente vai discutindo. Então, a maioria respondeu, 84% respondeu o sinal de McConnell, aí 9% respondeu redução do clopso da veia cava inferior com inspiração, 8% disfunção diastólica do VE e 2%, perdão, ao contrário, 8% disfunção diastólica do VE e 2% de dilatação do átrio esquerdo. Beleza. A gente vai seguindo, aí depois a gente discute sobre a resposta certa. Então, nesse momento, a gente tinha algumas hipóteses para essa paciente. É uma paciente que tinha um choque, então estava com a PA limítrofe, estava taquicárdica, com choque inix aumentado. A gente pensou se não poderia ser um choque obstrutivo, um paciente que estava com TEP. Será que não era um tamponamento cardíaco no momento inicial? Depois a gente viu que não tinha derrame pericárdico. Será que não era um choque séptico? Talvez um choque séptico de foco pulmonar? Será que não era um IAM? Ela teve essa história de síncope, estava taquicárdica, teve essa história de hipotensão. Então, abre vários leques para a gente na sala de emergência. E era um paciente também que tinha uma insuficiência respiratória aguda. Então, também abre vários diferenciais, entre eles o TEP, que a gente tinha comentado. Será que ela não tinha um DPOC, uma asma exacerbada, que a gente ainda não tinha esse diagnóstico da dispneia dela? Será que não era pneumonia ou uma insuficiência cardíaca descompensada, apesar de ela não ter esse antecedente? Não sei se era um IAM, que fez uma IC aguda, enfim. Tinha várias hipóteses para a gente. Então, acho que com o POCUS ajudou bastante a gente a direcionar. A gente ficou principalmente com a sepsis de foco pulmonar e um TEP / um TVP associado. Então, a gente abriu o protocolo CEP, pediu laboratoriais, hemoculturas, iniciou antibiótico com ceftriaxona e azitromicina, expansão volêmica conforme tolerância e pediu a tomografia de tórax. Da parte do TEP e do TVP, para o TVP realmente parecia que tinha, e a gente pediu um ultrassom Doppler para confirmar. E era um paciente que tinha um auge de alto risco, então a gente pediu uma angiotomo, também pediu eletro, tudo mais para investigar da parte cardíaca. De laboratoriais, o que chamava a atenção era um leuco de 11.900, uma tropo que veio positiva de 108, uma creatina que também veio aumentada, ela tinha uma creatina de base de 0,9, estava de 1,38 e tinha um lactato aumentado de 56. E quando a gente ia levar para o angiotomo, tinha essa história de... Tinha tido uma história de anaflexia com contraste iodado, e a gente já ficava impossibilitado, talvez, de seguir essa investigação por esse lado. E aí a pergunta 2 é, em relação à investigação diagnóstica para essa paciente com contraindicação contraste iodado, qual a afirmação correta? Então, a tomografia de tórax com contraste deve ser tentada após protocolo de dessensibilização com pré-medicação antialérgica. A cintilografia VQ tem maior acurácia que a angio-TC em pacientes com doença pulmonar prévia. C. A cintilografia VQ é uma alternativa apropriada em pacientes com contraindicação contraste iodado. Ou D. A angiografia pulmonar invasiva é preferida em todos os casos de TEP com contraindicação ao contraste. Então, 66% responderam que a cintilografia VQ é uma alternativa apropriada para esse caso. 27% responderam que a tomografia pode ser feita depois que fizer o protocolo de sensibilização. 3% que a angiografia pulmonar seria preferida nesse caso, e 3% também que a cintilografia teria maior acurácia nesses casos como doença pulmonar prévia. Beleza. Aí aqui é a tomografia dela, acabou fazendo sem contraste mesmo. Nesse caso, a gente discutiu com a rádio, nossa ideia era talvez tentar fazer esse protocolo de sensibilização, mas não, eles contraindicaram de fazer, então acabou fazendo sem o contraste mesmo. E fez o eco oficial, pensando numa paciente que tinha alta suspeita de TEP, e mostrava, de fato, um septo interventricular
retificado, com sobrecarga de VD, diante desse contexto, um VD com disfunção sistólica moderada, tinha um VE com função sistólica preservada, uma fração de ejeção de 58% e uma insuficiência mitral e tricúspide mínimas. Fez ultrassom dos dois membros, porque tinha edema dos dois, apesar de ser maior à direita, e a direita, de fato, veio cidade de trombose venosa profunda, recente, nas veias femoral superficial, pulpítea, tibiais posteriores e fibulares. Ficou, então, como um TEP presumido, seria um PESE 5, intermediário alto risco, por conta da difusão do VD e da tropo positiva, e a gente já começou a anticoagular com a enoxa, 100 mg de dose em dose subcutânea. Foi um paciente que, ainda bem, se manteve estável hemodinamicamente, depois melhorou a PA, ficou menos taquícardico e manteve depois a eupneica com catéter nasal. E aí a pergunta 3. Qual das estratégias abaixo está corretamente indicada para pacientes com TEP de intermediário alto risco, como no caso apresentado? Então, A. Iniciar trombólise sistêmica imediatamente, independente da estabilidade hemodinâmica. B. Monitorização clínica e anticoagulação e indicar trombólise caso instabilidade hemodinâmica. C. Cirurgia de embolectomia pulmonar é o tratamento de primeira linha. Ou D. Colocação imediata de filtro de veia cava inferior. Aí, se puderem. Beleza, acho que isso a maioria acho que não deve ter dúvida. Então, 90% respondeu monitorização clínica, anticoagulação e só indicar trombólise caso de instabilidade hemodinâmica. 10% colocou iniciar trombólise sistêmica imediata, independente da estabilidade hemodinâmica, e 1% cirurgia de embolectomia é o tratamento de primeira linha. Foi um paciente que a gente, de fato, encaminhou para fazer a cintilografia, e ela veio com alta probabilidade de TEP. É um paciente que se manteve estável, depois conseguiu para a enfermaria de clínica médica e manteve estável ao longo da internação dela. Ela foi um paciente que depois descalonou o antibiótico, manteve bem, foi reconciliado o metrexato, foi desmamado a PRED ao longo da internação, e ela teve alta com rivaroxabana e com reabilitação cardiopulmonar na UBS. E durante a internação já tinham pedido o fator 5 de Leiden e outras investigações por conta disso. E ela teve retorno ambulatorial recente, e apresentava a melhora da dispneia, só tinha dispneia aos esforços extra-habituais, e de fato veio com uma mutação do fator 5, uma forma heterozigota. E agora o professor Vitor vai discutir sobre o tema e trazer as respostas das perguntas, tá bom? Bom dia a todos. Queria agradecer à professora Yolanda pelo convite, à professora Ludmila. Estou muito feliz de estar aqui apresentando essa aula para vocês. A escolha do tema TEP é bastante interessante. Quando eu estava conversando com a Júlia, o que a gente vai apresentar, TEP surgiu e acho que foi muito feliz, no sentido que acaba sendo um tema que dialoga com as várias áreas que estão aqui hoje, né? O internista vê TEP, o hematologista vê TEP, o pneumologista, o cardiologista e o emergencista. E parte da nossa discussão hoje é justamente trazer essa visão, que é bastante particular, do cenário do doente e o manejo e os desafios do TEP no departamento de emergência. Hoje a gente vai discutir a relevância do TEP, o risco para se apresentar um evento tromboembólico, como é que essa clínica que é tão inespecífica, como é que se faz o diagnóstico, a estratificação do risco da patologia, como é que a gente pode trazer a ultrassonografia point of care como uma ferramenta que é tão presente no nosso dia a dia, as medidas de suporte, as medidas terapêuticas específicas. Bom, para começar a gente precisa falar que TEP é uma doença, é um acometimento extremamente prevalente. Quando a gente pensa nos acometimentos do sistema cardiovascular, a gente está falando do terceiro acometimento mais comum. E também a causa importante de mortalidade. A gente pensa em mais de 300 mil mortes por ano nos Estados Unidos e na Europa decorrentes de TEP. E o TEP também representa 1/3 de todas as mortes súbitas. Então, entender a patologia e, principalmente, como eu posso abortar um caso desses é bastante importante. E até 40% dos diagnósticos de tromboembolismo pulmonar são feitos de maneira póstuma. Dessa maneira, sendo um acometimento tão prevalente, é também bastante custoso. Um paciente que se apresenta com tromboembolismo pulmonar, mesmo que numa forma não grave, representa altos custos para o sistema de saúde, considerando o custo de anticoagulação e o preço elevado em muitos países. A gente precisa entender que o tromboembolismo pulmonar, que eu estou me referindo a todo o tempo como TEP, ele está dentro de um outro espectro, na verdade, que é o tromboembolismo venoso. Então, eu vou pensar na trombose venosa profunda e na embolia pulmonar como espectros da mesma doença e, muito provavelmente, um contínuo.
começa em uma e pode sim terminar em outra, e a gente sabe que essa que vai ser a manifestação grave e fatal para o meu paciente. E só para exemplificar um pouco mais de prevalência, a gente está falando de acometimentos, cada um deles quase de 100 para 100 mil pessoas. Então é bastante comum, e se a gente não lembrar que o TEP existe, como é que acontece, a gente certamente vai perder esses dois diagnósticos. Para pensar no risco do tromboembolismo pulmonar, a gente precisa lembrar da fisiopatologia e voltar para as nossas aulas de patologia do segundo ano, e lembrar o tempo todo da tríade de Virchow. Lembrar que o evento trombótico vai acontecer quando eu alinhar esses três fatores: a hipercoagulabilidade, a estase e a lesão endotelial. E dessa maneira a gente consegue estratificar os diferentes riscos para um evento trombótico. A gente tem os fatores de risco que são fortes, que tem um odds ratio maior ou igual a 10 para a ocorrência do evento tromboembólico. E isso eu acho que talvez seja até internalizado dentro da gente. Mas é o paciente que está num contexto de imobilismo agudo, é o paciente que tem insuficiência cardíaca, que tem fibrilação atrial, o paciente que está em evento ortopédico agudo e no que se segue após ele, paciente vítima de politrauma e que tem ou não um trauma raquimedular e principalmente o antecedente do evento tromboembólico. E é claro que isso vai prosseguir, né? E a gente tem os fatores que são moderados para a ocorrência do TEP, e a gente sempre lembra do câncer nesse contexto, do puerpério, da gestação, e tem os fatores que são mais fracos, mas que a gente tem que lembrar que também são fatores, e às vezes é isso que vai provocar o evento tromboembólico do nosso paciente, como ficar recém-acamado, os fatores de risco cardiovascular clássicos e obesidade. Se a gente parar para ver, o tromboembolismo pulmonar é provocado por uma série de condições que são extremamente prevalentes no nosso dia a dia. Tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, que curiosamente compartilham os fatores de risco clássicos para a doença aterosclerótica. Se a gente parar para pensar, o que faz com que o paciente tenha TEP, faz com que ele tenha uma aterosclerose manifesta e vai chegar para mim com insuficiência cardíaca aguda, com infarto agudo do miocárdio, que podem tanto provocar a doença, mas serem confundidores no diagnóstico. E a gente acaba estabelecendo essa interação que é complexa. Insuficiência cardíaca e infarto podem aumentar o risco de TEP, e, curiosamente, o TEP também pode precipitar a ocorrência ou descompensação desses acometimentos. E daí também é muito importante a gente lembrar que as coisas podem não vir sozinhas. Eu posso estar atendendo um paciente recém-politraumatizado no contexto da terapia intensiva e a piora desse paciente ser decorrente do evento tromboembólico. No fim das contas, o que eu preciso que vocês se lembrem é que o TEP, anedoticamente, vai acontecer como evento isolado num paciente sem morbidades, sem antecedentes pregressos. A gente vai pensar em perfis de pacientes, porque são as pessoas que têm mais risco para ter um evento trombótico. Então, eu vou pensar no paciente oncológico, eu vou pensar no paciente que já teve um evento tromboembólico, o cardiopata, o politraumatizado, quem está numa infecção aguda, o paciente que é cronicamente inflamado. E daí a gente pode pensar nas várias doenças reumatológicas, como o caso que foi apresentado pela Júlia. E quando a gente pensa em tromboembolismo pulmonar, é muito importante a gente se atentar à fisiopatologia, porque a gente gosta desse termo, que é a espiral da morte do ventrículo direito. A partir do evento tromboembólico, eu tenho uma série de fatores que vão propagar o evento, tornando mais grave, potencialmente catastrófico e que principalmente se retroalimenta, caracterizando essa espiral. O que eu quero dizer por isso? Inicialmente, eu tenho um aumento da pós-carga do ventrículo direito, levando a uma série de acomodações anatômicas. Então, dilatação do ventrículo direito, insuficiência tricúspide, aumento de tensão na parede do ventrículo direito, que por sua vez vai deflagrar uma série de mecanismos neuromorais que são característicos do TEP. O que se segue a seguir é um processo que vai se potencializar. Então, eu tenho inflamação, destruição celular, aumento de demanda metabólica, isquemia. Se a gente entende que o TEP é um acometimento também
em partes isquêmico, ajuda a gente a entender o que está acontecendo. E a partir disso, daí sim, eu tenho disfunção ventricular direita manifesta, que vai diminuir débito, que vai, por sua vez, diminuir a pré-carga do ventrículo esquerdo, levando ao colapso hemodinâmico, que, em última instância, vai matar o paciente, seja por choque circulatório ou por insuficiência respiratória, que é como a nossa doente se apresentou à entrada do departamento de emergência, já com fenótipo grave de doença. TEP espectro, é isso que a gente precisa conversar. O paciente pode estar em qualquer momento dessa espiral. Ele pode ser um achado incidental numa pessoa que está assintomática e está investigando determinada condição, ou ele pode ter como sua principal manifestação a instabilidade. E eu tenho que pensar na ocorrência do TEP nesses dois extremos e lembrar que eu tenho muita coisa no meio do caminho, mas coisas inespecíficas. Então eu tenho que pegar o que o paciente traz para mim, montar as peças, principalmente com o seu risco, e ver o que está acontecendo. Eu acho que é muito importante a gente lembrar da dor torácica, da dispneia, da hemoptise e da perda de consciência como manifestações frequentes do TEP. E se a gente não pensar no TEP como uma causa para essas manifestações, a gente pode passar esse diagnóstico. E o que vai variar muito a clínica do TEP é justamente o ponto de obstrução. Se eu tiver um TEP proximal, eu tenho muito mais chances de ter um evento grave, tenho muito mais chances de ter disfunção ventricular direita ou esquerda. Paciente com TEP proximal é o paciente que vai se manifestar para a gente na sala de emergência insuficiência respiratória, que pode ter tido ou estar numa perda transitória de consciência e com sinais de má perfusão e choque. O TEP distal, ele pode ter tudo isso em menor grau. Então, é o paciente que tem uma dor torácica, mas não é uma dor lancinante. É o paciente que tem uma leve dispneia, que tem uma dor pleurítica, mas, em sua maioria das vezes, não está em grave estado de saúde. Adicionalmente, trazendo alguns fatores que vão ajudar na nossa tomada de decisão, tem outros aspectos da clínica. Por exemplo, lembrar que taquicardia sinusal é extremamente frequente nos pacientes com TEP e também o achado eletrocardiográfico mais comum. Quando a gente pensa em eletro de TEP, eu acho que é isso que vem na nossa cabeça, né? Os sinais de sobrecarga de câmaras direita. E num cenário que eu tenho uma probabilidade pré-teste alta de TEP, isso vai favorecer e vai favorecer muito. Mas a gente tem que tomar cuidado. Um paciente que tenha sobrecarga de câmaras direitas de outra natureza, uma hipertensão pulmonar do grupo 1, por exemplo, pode se manifestar com todos esses achados no eletrocardiograma. Então, a gente tem que pensar na probabilidade do que está acontecendo. Esses são os sinais mais clássicos que eu tenho no eletrocardiograma que vão denotar sobrecargas de câmara direita. Então, a presença de onda de S1, de onda S em D1, a presença de Q3, a presença de T3, a ocorrência de BRD e a ocorrência também do strain de VD, de maneira análoga ao que a gente tem no coração esquerdo nas sobrecargas de câmaras, a gente tem nas derivações precordiais na sobrecarga de câmaras direitas. E lembrar também que o paciente pode se manifestar agudamente com arritmias previamente desconhecidas. Fibrilação atrial é uma manifestação também comum do tromboembolismo pulmonar. A gente tem aqueles sinais clássicos do raio-x, que acho que é importante a gente conhecer, principalmente que não são em todos os cenários que a gente tem acesso, uma angiotomografia, a gente tem fácil no HC, mas também pode ser um dado a mais para a nossa tomada de decisão e equalizar as probabilidades. Então, eu tenho sinal de Pala, sinal de Westmark, Corcova de Hampton, como sinais mais frequentes e prevalentes no raio-x, mas acho que a maioria de vocês deve estar se perguntando, falando, eu nunca vi isso. Eu realmente também vi pouquíssimas vezes. Eu estou falando o tempo inteiro de probabilidade vai virar um assunto ainda mais forte na nossa discussão. Porque quando eu estou com um doente com suspeita de tromboembolismo pulmonar, a grande verdade é que eu não tenho certeza se esse paciente tem ou não acometimento. Eu estou pensando se tem mais chances ou menos chances de ter. O diagnóstico de certeza definitivo, absoluto, muitas vezes vai ser póstumo, vai ser numa autópsia, vai ser através de um laudo anatomopatológico. Então, quando eu estou com o meu doente na minha frente, estou pensando na probabilidade de ter TEP ou não.
E uma discussão que a gente vai somar mais para frente também é na probabilidade desse paciente ter um desfecho desfavorável. Quando eu penso nas probabilidades que eu estou balizando, principalmente no cenário do departamento de emergência, eu tenho alguns interesses. Eu quero poupar exames, intervenções que são desnecessárias ou que me tragam pouco benefício. A gente tem que lembrar que uma angiotomografia vai consumir tempo do nosso paciente no departamento de emergência, vai consumir recursos e, se eu não identificar também corretamente quem tem um TEP ou não, ou que, melhor dizendo, tem mais chances de ter um TEP, eu posso estar perdendo tempo de anticoagulação. Então, a gente pensa na probabilidade para deflagrar as nossas principais condutas e é possível, sim, sistematizar isso e tornar a decisão um pouco mais fácil. Tenho toda a minha população de pessoas que estão suspeitas de TEP. E o que a gente quer fazer é basicamente jogar o meu paciente para um desses dois extremos. Será que eu consigo diminuir a sua probabilidade a ponto de ficar tão baixa, na maioria dos estudos considerada como menor ou igual a 2% para falar que esse paciente está no limiar de exclusão do acometimento? Ou o contrário? Será que eu vou jogar tão alta a minha probabilidade pós-teste para falar que esse paciente provavelmente tem um TEP e que é melhor manejá-lo como tal? É isso que o nosso raciocínio está fazendo, jogando para um lado, jogando para o outro, e sabendo que muitos pacientes vão estar num cenário intermediário que a gente vai ter que pesar as nossas condutas frente ao que a gente está vendo. O que a gente tem de mais sólido para tomar nossa decisão é justamente Gestalt, é ver como a gente interpreta os antecedentes desse paciente, a clínica do momento, marcadores, raio-x e eletro para tomar a decisão de como a gente vai prosseguir ou não a nossa investigação. Então, quando a gente está num doente, vendo um doente e vem a concepção de acho que esse paciente tem um TEP, talvez seja esse o melhor preditor que vocês podem ter para prosseguir a investigação, e acho que é uma das mensagens que tem que ficar, confiem na hipótese diagnóstica de vocês, apesar de outras coisas que podem aparecer, apesar de outros scores que podem ser usados, e eu vou falar um pouco mais sobre eles. O score que provavelmente a gente mais usa na nossa prática clínica é o score de Wells, que ele vai somar sinais, sintomas e antecedentes para a gente pensar na probabilidade de TEP. A gente tem também o score de Wells para trombose venosa profunda. O que eu vou olhar para esse paciente? Se ele tem sinais e sintomas compatíveis com um TVP, se eu tenho algo que eu acho que é mais do que TEP, eu acho que isso pode ser posto em outras palavras, melhor escrito do que está no quadro de TEP é a minha principal hipótese. Taquicardia, imobilização ou cirurgia recente, a gente tem que lembrar que como fator de risco, as primeiras semanas, as meses são os mais impactantes, provavelmente os 3 meses num cenário, os 3 primeiros meses num cenário de imobilismo, o antecedente de TEV, hemoptise e se trata de um paciente oncológico ou não. O clássico desse score é somar os pontos e estabelecer 3 faixas, baixa, intermediária e alta. Para simplificar isso, esse score foi modificado para um sistema de pontos... desculpe, eu estou mostrando o Genebra agora. O Genebra é um score análogo ao Wells e vai olhar basicamente para as mesmas coisas, mas o que ele tem de vantagem em relação ao Wells, potencial vantagem, que isso nem é tão claro na verdade, é a questão da subjetividade. Vocês podem ver que aqui eu não coloco a minha hipótese como algo que vai pontuar. Eu tento tirar a Gestalt, apesar de saber que isso é muito forte, para a minha tomada de decisão e ela ser independente das outras coisas que podem me levar ao que eu estou pensando no momento. Tem algumas formas da gente sistematizar isso. Eu posso estabelecer um risco no meio e falar que eu tenho um paciente que tem menos chances de ser um TEP e mais chances de ser um TEP. É importante que vocês entendam que quando a gente faz essa estratificação baseada em 2 pontos, eu estou pensando numa probabilidade em torno de 12% e numa probabilidade em torno de 30%. Notar que para excluir TEP talvez não seja tão pouco e para confirmar TEP também não seja tanto que eu gostaria.
Se eu faço um corte em 3 porções, baixa, intermediária e alta, o meu rendimento parece ser melhor. Ainda assim, pensando na baixa probabilidade, são 10%, intermediário 30% e alta probabilidade eu tenho um rendimento maior, já pensando em 65%. Esse gráfico ele é bastante interessante porque ele vai comparar os nossos 2 principais scores, que é o Wells e o score de Genebra modificado, com a Gestalt, que está em verde. E se a gente notar, o maior rendimento ainda assim é da Gestalt. Por isso que eu falo para vocês, confiem no julgamento clínico, que a gente tem, inclusive, evidências para falar que isso pode ser superior a scores que a gente usa. Scores são bons, mas quando a gente usa a nossa experiência com os fatos que são concretos, isso pode ser melhor. Bom, vamos lá. Agora a gente vai pensar em como diagnosticar a TEP em cada um desses 3 cenários, baixo, intermediário e alto. Começando pela baixa probabilidade, lembra, eu estou falando em algo que está me jogando num cenário de 10 a 12% de ser TEP. Se eu pegar, só colocando em outros números para vocês entenderem a magnitude da coisa. Cada 100 pacientes, de 10 a 12 vão ter um TEP, no fim das contas. Não é tão pouco. O que a gente pode fazer na sequência é um questionário estruturado para tentar diminuir essa probabilidade. Eu vou ver a idade do paciente, a frequência cardíaca, a saturação, alguns antecedentes relevantes, como TEP e TVP, ou cirurgia no último mês. Se tem hemoptise, hormônio, que a gente sabe que aumenta em muito os fenômenos tromboembólicos, e se eu tenho manifestação de TVP. Se tudo isso for negativo, eu consigo jogar meu paciente abaixo do limiar de exclusão. Então, daí eu estou pensando que meu paciente tem 2 ou menos por cento de chances de ser um fenômeno tromboembólico e, portanto, eu teria alguma segurança em considerar não manejar esse paciente como um TEP e não tratá-lo. Ainda assim, algumas pessoas vão justificar e falar que 2% ainda é bastante. Mas quando a gente olha para desfechos dessa população, anticoagular ou não muda tanto caso eu esteja frente a um falso negativo. Pensando no cenário de intermediária probabilidade, a discussão fica mais interessante. E o que a gente vai colocar como principal fator para tomar a nossa decisão é o dímero D. O dímero D é um marcador laboratorial que a gente tem, e ele é fruto, de maneira sintética, de degradação de fibrina. Então, se eu tenho um trombo sendo formado, concomitantemente eu tenho um trombo sendo degradado. E é justamente esse fenômeno de faz e desfaz que vai levar ao aumento do dímero D e que a gente pode usar na nossa tomada de decisão. Então pensa que essa seta, vai representar todos os valores possíveis de um dímero D que eu vou mensurar. E eu gostaria de ter um valor de corte que eu vou separar. E que para baixo desse valor de corte, eu excluo TEP, eu excluo TVP. Ou seja, eu jogo o meu paciente para um cenário abaixo do limiar de exclusão. E eu gostaria que acima desse corte, o meu cenário fosse diferente. Que nem eu já adiantei para vocês, eu estou pensando nesse cenário, a chance de um desfecho negativo muito baixa, com ou sem anticoagulação, e eu fico seguro de, por exemplo, dar alta para o meu paciente e manejá-lo como não. Pensa que eu gostaria de ter também, acima do valor de corte do dímero D, firmado o diagnóstico de TEP e TVP. Mas daí a gente tem que pensar justamente em confundidores e lembrar que muitas outras coisas vão aumentar o meu dímero D. E eu vou pensar justamente naqueles fatores de risco. Então, paciente com câncer, gestante, paciente infectado, paciente hospitalizado, paciente infectado, e lembrar que o dímero D vai aumentar conforme a idade. Então, infelizmente, se for olhar só para o dímero D, eu não tenho o poder de confirmar o diagnóstico, mas o valor preditivo negativo dele é algo que vai me chamar a atenção. E daí, o que a gente pode discutir é como eu posso navegar através desse valor de corte para ajustar frente aos diferentes cenários e trazer benefício para a minha tomada de decisão. O clássico que a gente vê nos primeiros estudos, primeiros ensaios clínicos randomizados controlados,
que olharam para o dímero D como ferramenta é o corte de 500 nanograma por ml. Lembrar de sempre verificar a unidade em que o exame está sendo mostrado e também lembrar que nem sempre eu tenho o dímero D quantitativo. Às vezes ele é qualitativo, ele é positivo e negativo. Uma coisa que eu posso fazer para aumentar o meu rendimento do ensaio é corrigir isso pela idade. Isso já é bem demonstrado tanto por ensaios clínicos como grandes coortes de validação, que a partir dos 50 anos de idade eu somo 10 no meu corte para pensar no ponto em que eu poderia excluir TEP. Então, se eu tenho um paciente de 55 anos, meu corte vira 550. Se eu tenho uma paciente de 80 anos, vai virar 800. Nesse cenário, eu também conseguiria jogar meu paciente abaixo do limiar de exclusão. Tem outros cenários que eu também posso considerar o que está acontecendo de clínico com o meu paciente. Esse é um diagnóstico que, quando foi publicado a primeira vez, em 2017, ele ajudou a gente a pensar um pouco melhor sobre TEP, considerando que eu poderia navegar em valores de corte maiores, independente da idade do paciente. Esse algoritmo é o algoritmo YEARS, que vai pegar no paciente com suspeita de embolia pulmonar alguns itens de risco que aumentam a sua probabilidade de ser um TEP, de ser uma TVP. Então, eu vou olhar e falar, esse paciente tem clínica de TVP? Esse paciente tem hemoptise? Eu acho que esse paciente tem TEP? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, eu estou autorizado a navegar num cenário em que o meu valor de dímero é mais alto. Então, pensar numa faixa de corte de 1000. Isso vai me ajudar bastante, sobretudo nos pacientes mais velhos, que a gente vê naturalmente uma elevação de dímero D, que nem a gente acabou de discutir. Mas, se eu tiver como sim qualquer uma dessas perguntas, daí eu vou trabalhar com o meu corte padrão de 500 nanograma por ml. E mais recentemente a gente teve uma adaptação dessa ferramenta, uma validação, tanto em ensaios clínicos, randomizados controlados e posteriormente em coortes, do uso na paciente gestante. E isso foi algo que, no contexto de departamento de emergência, se torna bastante interessante, pensando que a gente tem muito menos validação desses algoritmos na paciente gestante. Então, eu acho que o que fica de mensagem é lembrar que o YEARS também pode ser feito na paciente grávida e vai somar, para além da avaliação do dímero D, o ultrassom compressivo de membros. Agora, falando um pouco do paciente que eu tenho uma alta probabilidade, que é, inclusive, o cenário do caso que a gente discutiu hoje. Esse paciente, eu vou pensar e vou fazer exames de imagem. E é como se eu estivesse também jogando uma cascata. Se eu tenho um paciente de baixa probabilidade de PERC positivo, ele sobe, eu mensuro o dímero D. Dímero D positivo, minha probabilidade também virou alta. É importante a gente lembrar que faz parte do nosso algoritmo diagnóstico. E pensando por imagem, eu tenho vários cenários que podem ser feitos. A angiotomografia certamente é o que a gente tem de mais comum e mais disponível para tomar essa decisão. Mas eu tenho outros métodos, como os métodos de avaliação de medicina nuclear para ver perfusão versus aeração e a angiografia. Eu acho que aqui a gente pode até comentar algumas coisas, pensando na discussão de caso proposta pela Júlia, que padrão ouro é angiografia, padrão ouro é arteriografia. Mas a gente sabe que isso é um exame extremamente invasivo, em que eu vou fazer uma punção, vou injetar contraste, existem riscos, e que hoje em dia a gente faz muito menos para dizer que a gente não faz mais isso. Vão sobrar os outros 3 métodos. O SPECT, ele potencializa a cintilografia e tem um maior rendimento, mas a metodologia ainda é muito parecida. E na nossa prática, o que a gente tem é angiotomografia sendo acessível e cintilografia como recurso, que foi exatamente o que aconteceu no caso. A cintilografia, a gente não vai detalhar muito, mas ela também vai navegar num cenário de probabilidades, pensando em baixo, intermediário e alto, assim que é como a gente está fazendo ao longo de toda essa aula, e ela pode ser útil em 2 cenários. O primeiro, em que eu tenho indisponibilidade de angiotomografia, como uma paciente que tem uma alergia grave a contraste, que eu não vou executar o contraste, bem como paciente em que eu fiquei com dúvida na angiotomografia, pode ser usado como um exame subsequente.
Mas acho que é muito mais válido, nesse momento, a gente falar de angiotomografia. Pensando em angiotomografia, eu vou fazer uma tomografia com injeção de contraste, captação em fase adequada, e eu tenho 2 objetivos aqui. Primeiro, eu posso visualizar diretamente o trombo, que é o que eu tenho na imagem. Isso é um TEP importante, é um TEP a cavaleira, que a gente está vendo o segundo fenômeno que pode ser observado, que é a alteração ajusante dos vasos, como se fechasse a circulação pulmonar. Isso é um sinal indireto que a gente tem a angiotomografia, sobretudo em TEPs mais distais, pensando a nível subsegmentar. O que eu preciso que vocês entendam, e foi até interessante, foi um caso que a gente não trouxe, mas uma paciente na sala de emergência, há 1 mês e meio, 2 meses, 6 TEPs prévios, veio com uma suspeita atual de TEP, fez uma angiotomografia que foi negativa, e ela teve uma morte súbita na sala de emergência. No resultado da autópsia, a paciente tinha tido o 7º TEP dela. O que eu quero dizer para vocês? A gente não está à frente a um exame que é 100%. Ele não é 100% exclusão e ele não é 100% confirmação. E a gente tem que pensar justamente nesse cenário de probabilidades que a gente está discutindo. O poder do meu exame para confirmar ou discriminar vai variar se eu tiver no cenário de baixa, intermediária ou alta probabilidade. Notem, olha que interessante, se eu tiver num cenário de baixa probabilidade, o valor preditivo positivo do teste ele não é tão alto. Então, se eu sair pedindo angiotomografia para todo mundo, talvez eu tenha uma série de pacientes que eu não tenha a confirmação do achado de TEP. E da mesma maneira, se eu pensar na alta probabilidade, o valor preditivo negativo também não é tão alto. E por isso existem cenários em que eu posso associar um segundo exame, que nem a cintilografia, para trabalhar essas probabilidades. No fim das contas, é tudo sobre probabilidade pré-teste, escolha do melhor teste e probabilidade pós-teste. Uma vez diagnosticado o TEP, ou presumido TEP, que nem a gente discutiu no caso hoje, eu vou pensar na estratificação do TEP. Lembrar que ela é baseada em clínica, em marcadores e em imagem. Pensando na clínica, inicialmente, provavelmente isso é o que a gente tem de mais importante e de maior correlação prognóstica. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu tiver um paciente com uma suspeita de TEP é pensar se eu estou frente a um caso de um doente estável ou doente instável hemodinamicamente. E a gente sabe que a instabilidade hemodinâmica, a apresentação, é o principal fator prognóstico para pensar numa morte que vai acontecer em poucas horas. Se eu recebo um paciente com TEP no meu plantão, na sala de emergência, ele está instável, esse paciente tem chance de morrer no meu plantão. E a gente precisa balizar as nossas condutas nesse sentido. Mas também é importante lembrar que a instabilidade no TEP é um contínuo, que a gente estratifica em 3 grandes níveis. O paciente que está hipotenso sem nenhuma disfunção, o paciente que se manifesta com choque obstrutivo e está, sim, com disfunção, então disfunção hemodinâmica, está mal perfundido, tem disfunção renal, creatinina elevada à admissão, e, por fim, o paciente que apresenta uma parada cardiorrespiratória. São níveis, mas todos esses pacientes estão no espectro da instabilidade. Também é interessante a gente olhar para os fatores clínicos do paciente, lembrar que eu tenho outras coisas para além da instabilidade, que num doente que pode estar inicialmente estável, também são marcadores prognósticos, tais como hipoxemia à admissão, a presença de febre, e é muito importante a gente lembrar que TEP é causa de febre, alteração aguda do estado mental, e daí isso a gente vai colocar muito próximo de síncope. Lembrar que o doente que perde a consciência, o paciente que tem um estado mental alterado subitamente e se manifesta hipoxêmico, tem uma alta probabilidade, inclusive, de ter um TEP de mau prognóstico. E, por fim, lembrar também da identificação de um coágulo em trânsito. O que eu quero dizer por isso? Uma trombose venosa profunda. A gente sabe que é um grande marcador prognóstico. O doente que tem uma TVP diagnosticada concomitantemente ao TEP tem muito mais chances de ter um desfecho desfavorável em 28, 30 dias. A estratificação clínica, e TEP é muito sobre scores, também pode usar um score que é o PESE.
E ele vai levar em conta como o meu paciente se manifesta agora e vou também jogar em faixas de risco. Classicamente, a gente trabalha com 5 faixas de risco. O total de pontos que eu somo vai me jogar numa dessas faixas e eu vou pensar no risco de morrer. E, por exemplo, um TEP PESE 5, eu estou pensando num risco de morrer que vai bater até quase 25%, e é bastante. Lembrar que hoje em dia a gente também trabalha com uma simplificação do score PESE, para tentar tornar uma análise qualitativa, de sim ou de não, e eu pensar os riscos do meu paciente com base nisso. Acontece que daí a gente tem menos poder discriminatório, e só de o paciente apresentar uma dessas características, eu já estou pensando num risco elevado e pensando numa chance de morrer próxima a 11%. Ele simplifica, mas a gente perde discriminação, mas ele se torna mais fácil. Tem que pensar também nos marcadores que a gente vai usar para estratificar o nosso TEP. E daí, o que a gente precisa com certeza lembrar é de troponina. Troponina é um marcador que a gente tem mais evidência de correlação prognóstica. A gente sabe que troponina é um marcador, na verdade, prognóstico global, que vai falar da chance do meu paciente morrer em 30, 60 e 90, mas pensando também na fisiopatologia do TEP, acaba sendo bem específico, que nem já destrinchou. TEP eu penso em disfunção ventricular e vou pensar em última instância em isquemia, justificando lesão miocárdica aguda. Eu consigo olhar para os pacientes e pensar, globalmente falando, ou nos pacientes que estão estáveis, o risco de um paciente ter um desfecho negativo tendo uma troponina positiva beira 5%. Lembrar que eu tenho outros marcadores. Alguns que vão ver a disfunção ventricular direita, como BNP ou NT-proBNP, de maneira muito similar à troponina, mas com menos poder de discriminação. O lactato, como um marcador de má perfusão e de choque. E outros marcadores que são bem interessantes. Por exemplo, pacientes que chegam com disfunção renal do departamento de emergência têm muito mais chances de morrer. Pacientes que se manifestam hiponatrêmicos da mesma maneira. Porque é importante a gente lembrar que eu tenho uma série de mecanismos neuromorais de adaptação, tal como liberação de vasopressina, que vão levar a distúrbio hidroeletrolítico. E, por fim, eu faço a estratificação imaginológica, e isso é bastante interessante e próprio do departamento de emergência, pensando que eu vou olhar para o meu ventrículo direito. E a gente tem recomendações fortes no sentido de, nos doentes instáveis, trazer a ultrassonografia à beira-leito como uma ferramenta para nosso uso. O que eu vou olhar na ecocardiografia point of care? Eu tenho aspectos qualitativos e aspectos quantitativos. Sempre lembrando que, quando eu penso em algo qualitativo, eu estou pensando em algo mais fácil de ser executado, quantitativo, algo mais específico e que tem uma curva de aprendizado maior. Então, por exemplo, voltando para o eco dessa paciente, o aumento de ventrículo direito é associado à disfunção ventricular aguda. Posso ter também o sinal de McGonigal, que é o que a Ju mostrou para vocês, em que eu tenho diminuição na contratilidade da parede livre do ventrículo direito, justamente como principal causa hipoxemia. E esse é o sinal mais específico que a gente tem para diagnosticar TEP. Tenho alteração ou retificação do septo interventricular, denotando o aumento das pressões no ventrículo direito. E é o que a gente pode ver nessa imagem, o que a gente fala do sinal do D, em que eu tenho uma compressão ventricular direita rechaçando o ventrículo esquerdo. E, por fim, eu posso também somar a veia cava para minha avaliação, lembrando que ela acaba sendo um marcador da pressão venosa central. A gente tem várias críticas hoje em dia da veia cava como marcador isolado para avaliação da PVC, porém, quando a gente soma a avaliação de cava no contexto de uma probabilidade pré-teste de TEP, eu consigo pensar em algo que vai aumentar as minhas chances. E, por fim, eu tenho umas outras séries de avaliações. Eu posso procurar o trombo diretamente, eu posso medir velocidades, eu posso medir fluxos, eu posso medir o TAPSE, também como mensurações que eu vou fazer à beira-leito. A angiotomografia também pode ser usada na estratificação de risco do doente, e é interessante porque eu posso não ter ultrassom à beira-leito disponível, eu posso demorar para realizar um ecocardiograma, mas o mesmo exame que é usado
para diagnosticar o TEP, pode ser usado na sua estratificação. E daí o que a gente vai olhar? Diâmetro de ventrículo direito, diâmetro de ventrículo esquerdo, e estabelecer uma razão. Quando eu tenho um ventrículo direito que fica entre 0,9 e 1, ou seja, se iguala de tamanho, eu tenho mais risco. E quando eu não tenho esse grau de disfunção, que a gente vai chamar de uma disfunção de leve a moderada, não vai correlacionar tanto com desfechos negativos a partir do TEP. A presença de TVP, que nem eu falei para vocês, acaba sendo de múltiplas facetas. Porque se eu diagnosticar uma TVP no meu paciente, eu posso fazer através do exame compressível, eu sei que o prognóstico desse paciente é pior. Mas também pode ser uma ferramenta diagnóstica para eu entender a causa da dispneia do meu paciente, para entender a causa da insuficiência respiratória e somar para ferramentas estruturadas que a gente usa, tal como o protocolo Blue. O que a gente faz no departamento de emergência é muito diferente do Doppler, que é realizado, que é uma grande varredura, em que eu vou analisar o fluxo. Eu vou fazer ultrassom compressível em pontos pré-fixados, então proximal e distal, e ver a compressibilidade desses pontos. Nem sempre eu vou ver o trombo de maneira tão bonita, nem sempre eu vou ver uma diminuição de fluxo, que também pode representar isso, e nem sempre eu vou ter alteração do Doppler. Mas eu sei que eu tenho uma sensibilidade, uma especificidade razoável, pensando na porção proximal, para diagnosticar ou afastar TVP na sala de emergência. Por fim, a gente vai juntar tudo isso e a gente vai ver se meu paciente está instável. Eu vou ver a clínica do meu paciente, se eu tenho disfunção ventricular através dos exames de imagem e se eu tenho elevação de troponina também inferindo disfunção ventricular. Primeira coisa, paciente instável, paciente estável. Se meu paciente estiver instável, ele é um paciente de alto risco. Se estiver estável, ele não é um paciente de alto risco. Na sequência, eu vou ver as características clínicas do meu paciente. Se eu estiver falando de um PESI baixo, esse paciente não é de risco. Esse paciente, eu vou usar a angiotomografia dele para fazer a avaliação de disfunção imaginológica. Eu posso considerar nem fazer troponina. Esse é o paciente que diagnostica um TEP, provavelmente na porta, na sala verde, vai ter alta. É um paciente que não necessariamente vai internar. Ter um TEP não é igual a uma internação. E eu tenho um cenário intermediário, seja de baixo ou de alto risco, em que é um doente inicialmente que se mostra de risco, e eu vou complementar com a minha avaliação de disfunção de ventrículo direito, seja laboratorial ou de imagem. Se eu tiver uma delas positiva, eu vou pensar em baixo risco. Se eu tiver as duas positivas, eu vou pensar em alto risco. Pensando em terapêutica, eu vou organizar em 4 grandes eixos: o suporte respiratório, hemodinâmico, a anticoagulação e as terapias de reperfusão dentro do contexto das terapias avançadas. Começando pelo suporte respiratório. A primeira coisa que a gente vai discutir é se eu vou dar oxigênio para o paciente que tem um TEP ou não. A gente tem 2 cenários aqui. O primeiro para o paciente que se manifesta com hipoxemia e tem uma saturação inferior a 90%, 92% e tem um benefício de correção dessa hipoxemia, ou eu também posso discutir dar oxigênio para todos os pacientes considerando a doença. E o que a gente sabe sobre isso? Foi realizado um ensaio clínico randomizado controlado que precisou ser interrompido precocemente por conta da pandemia, mas que se propôs analisar o efeito dilatador do oxigênio, como a dilatação da circulação pulmonar, mensurado através da disfunção imaginológica de ventrículo direito. E, apesar de ter sido um estudo que foi interrompido antes de alcançar o tamanho de amostra necessário, ele se mostrou negativo. Também preciso colocar na minha equação o risco que ofertar oxigênio em demasia traz para o meu paciente que é cardiopata, vasculopata ou que tem aumento da pressão de circulação pulmonar. Lembrar que a hiperóxia vai se associar à produção de radicais livres que vão ter efeito citotóxico direto, levando a mais morte e contribuindo para a isquemia. Adicionalmente, eu posso ter, em última instância, uma diminuição de débito cardíaco e piora a hemodinâmica. Então, a suplementação de oxigênio de rotina não é recomendada. Também posso pensar no manejo ventilatório desse paciente. E se eu precisar entubar esse paciente? A gente vai ter muitas ressalvas. Esse paciente tem boas chances de estar hipotenso, boas chances de estar hipoxêmico e boas chances de estar acidótico.
gente tem que lembrar também que ao colocar esse paciente no regime de pressão positiva, eu vou acelerar aquela espiral da morte do ventrículo direito que a gente discutiu. E isso pode, em última instância, diminuir pré-carga de ventrículo esquerdo por aumento de pressão intratorácica e piorar o choque. Então, a gente fala que no cenário respiratório, eu estou com uma via aérea fisiologicamente difícil. As vias aéreas podem ser anatomicamente difíceis ou fisiologicamente difíceis. Esse é o paciente que, a partir da sua intubação, pode ter um desfecho desfavorável, ter o tubo bem alocado, mas ainda assim falecer logo após a intubação. A gente não gosta de intubar tromboembolismo pulmonar, a gente sabe que isso é um último cenário e que a gente vai navegar, se realmente for preciso, numa ventilação não invasiva, que incorre nos mesmos riscos de aumento de pressão intratorácica e algumas evidências surgindo do uso do catéter nasal de alto fluxo como ferramenta alternativa com sucesso. Falando sobre manejo hemodinâmico, a gente tem que lembrar que falar da hemodinâmica desse paciente envolve lembrar que ele está num contínuo, desde o paciente que está hipotenso, sem repercussão, até o paciente que parou. E a dúvida que a gente fica, no fim das contas, é fazer ou não volume para esse paciente. E o que a gente precisa lembrar é de curva de Frank-Starling. Eu dar volume para o ventrículo direito tem um efeito diferente de dar ao ventrículo esquerdo, e eu tenho um limite em que estirar aquelas fibras vai me levar a ganho de débito. E a gente começa a hipotetizar, na verdade, que se eu hiperdistender o meu ventrículo direito, eu posso ter esse fenômeno em que eu tenho perda de contratilidade por sobrecarga volêmica. Será que eu deveria tirar volume de todos os pacientes? Foi isso que esse ensaio clínico randomizado controlado olhou e não identificou um benefício num desfecho composto. A gente não sabe direito o que fazer. Se você está com um paciente claramente hipovolêmico, a cava está colapsando, o paciente tem sinais de desidratação, esse paciente provavelmente se beneficia de alíquotas pequenas. Se o paciente não tiver nada disso, talvez seja melhor deixar esse paciente como está e discutir diurético terapia. Do ponto de vista de vasopressores, o que a gente tem evidência sólida é noradrenalina, pensando no manejo da circulação pulmonar e do butamina nos casos que vão se manifestar com choque. Também pensando na terapêutica, em um desfecho desse ensaio clínico randomizado controlado, ele usou óxido nítrico como dilatador da circulação pulmonar. Então, eu entrego o óxido nítrico, ele chega na circulação pulmonar, ele dilata e diminui a pressão na circulação pulmonar. A gente não tem ainda até o momento nenhuma evidência que fazer dilatadores aerosolizados muda o desfecho do meu paciente. Anticoagulação. A gente sabe que a base de praticamente todos os pacientes que vão se manifestar com tromboembolismo pulmonar, aqui tem uma questão interessante, que é lembrar que o paciente, no diagnóstico, se ele já tiver uma intermediária probabilidade, ele tem benefício de receber a primeira dose de anticoagulante enquanto espera a realização da angiotomografia. Lembrar que o que a gente tem de preferência de anticoagulação é heparina de baixo peso molecular e que a heparina não fracionada deve ser reservada para os doentes críticos, que estão instáveis, que pararam, que estão em choque circulatório, e que essas são as duas grandes opções que a gente tem como opção parenteral anticoagulação, mas que a gente pode navegar em outros cenários. O paciente que vai ter alta a partir da sala verde pode ir com DOAC ou com varfarina. E lembrar que o nosso objetivo, quando a gente anticoagula o doente, é diminuir a progressão de formação do trombo e diminuir novos eventos. A anticoagulação, por si só, não tem benefício em termos de dissolver o trombo, e o que vai fazer isso são as nossas terapêuticas avançadas. E daí a gente está pensando como é que eu posso reperfundir. Em cenários de gravidade, de instabilidade, de insuficiência respiratória severa, eu preciso desobstruir a circulação pulmonar para corrigir aquele desequilíbrio que foi causado. Como terapêuticas avançadas ao tromboembolismo pulmonar, já chegando para o fim da nossa discussão, eu tenho a trombólise, os tratamentos percutâneos, a embolectomia cirúrgica e ECMO. Embolectomia cirúrgica praticamente não é feita, acaba sendo conduta de exceção, sobretudo em casos crônicos. ECMO também não vai ser
o forte da nossa discussão hoje, mas lembrar que acaba sendo uma ponte para a terapêutica de outra natureza, ou seja, eu melhorar a hemodinâmica do meu paciente, fazer essa canulação enquanto eu trato para o TEP. As terapêuticas avançadas são pouco implementadas, é isso que é importante a gente lembrar. É raro a gente trombolizar um TEP, é raro a gente fazer uma intervenção percutânea no TEP, muito menos canular um paciente. A gente sabe que quanto maior o risco do paciente, do ponto de vista de estratificação, mais as chances desse paciente receber uma dessas terapêuticas, mas também mais chances desse paciente morrer nessa internação. O que a gente sabe? Que fazer a trombólise dos nossos pacientes tem benefício em termos de mortalidade e que isso tem o maior benefício expresso nos pacientes com tromboembolismo pulmonar de alto risco. Pacientes com tromboembolismo pulmonar que não são alto risco, ou seja, que não estão instáveis, têm um benefício muito mais restrito e possivelmente somando evento adverso. O que a gente tem que lembrar? Que quando eu trombolizo um doente com tromboembolismo pulmonar, eu estou pensando nos primeiros 2, 3 dias e cenário de instabilidade. Eu posso fazer isso prolongadamente, até 14 dias, mas com benefício menor. Um segundo potencial benefício que eu tenho é diminuir o grau de disfunção ventricular direita e a possibilidade de um desfecho pior num prazo de tempo maior. Então, o que a gente começa a hipotetizar é que se eu trombolizasse os pacientes, eu diminuiria a obstrução pulmonar e também diminuiria o grau de dilatação de ventrículo direito. A gente teve um estudo já há alguns anos que olhou justamente para isso, fazer trombólise em pacientes de intermediário risco. E a gente viu, sim, benefício em termos de mortalidade, mas a gente também viu um incremento de eventos adversos de sangramento. Então, a gente fica num cenário que talvez seja bom, mas a forma que a gente está fazendo traz eventos adversos para os nossos pacientes. Lembrar que eu tenho várias formas de fazer a trombólise num TEP, alteplase, streptokinase, urokinase, tenecteplase também é aceito, e que o que a gente mais costuma fazer e tem como mais disponível é justamente a alteplase, no regime de 100 mg em 2 horas, ou no ritmo de infusão acelerado em 15 minutos, fracionado nos doentes que estão instáveis ou em parada cardiorrespiratória. Importante lembrar que a gente tem recomendações da ESC de se eu trombolizar um paciente num contexto de parada cardiorrespiratória, a ressuscitação tem que ser mantida por 60 a 90 minutos. É importante notar que a gente tem grande variação de dose, e é justamente isso que pode correlacionar com eventos adversos. Trombectomia percutânea, já chegando para o nosso fim de aula. A gente tem pouca evidência, a gente tem alguns poucos estudos que olharam para isso ao longo dos últimos anos, pensando todos em desfechos substitutos de disfunção ventricular direita, e eles são conflitantes. Uma parte foi positiva, uma parte foi negativa, e também uma das perguntas que a gente pode fazer é quem é o doente que melhor se beneficia de uma trombectomia mecânica? Será que é o paciente que tem indicação de trombólise e tem contraindicação a ela? Provavelmente sim, mas essa pergunta ainda não está respondida na literatura. Quando a gente olha para o pipeline de ensaios clínicos randomizados controlados dos últimos 10 anos, a gente vê uma evolução das perguntas que foram feitas, até direcionando como é que essa aula provavelmente seria discutida daqui a 5 anos. Pensar que a gente primeiro olha para ver se eu tenho um benefício de trombolizar meu paciente, esses ensaios são positivos, e depois eu começo a olhar para populações específicas, para doses diminuídas, e tem um ensaio clínico randomizado em curso que vai olhar justamente para isso, e também começam a aparecer nos últimos poucos anos mais ensaios clínicos randomizados controlados em curso para avaliar intervenções baseadas em catéter. Então, trombectomia, uso de ultrassom, e talvez a gente tenha resultados mais promissores. O que eu gostaria que ficasse dessa aula para vocês? Lembrar que o TEP é um acometimento de clínica pouco específica, que o raciocínio é baseado em probabilidade, que eu estratifico o risco do meu paciente e que o ultrassom à beira-leito muda completamente o cenário que a gente está. A terapêutica se baseia nas medidas de suporte para deixar meu doente vivo enquanto eu trato especificamente o doente. Lembrar que reperfusão é uma ferramenta na estabilidade e anticoagulação acontece em praticamente todos os casos. Muito obrigado pela atenção e um bom dia. Excelente, Vitor.
Está um pouquinho adiantado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, acho que nós vamos encerrar pelo adiantado da hora.